Glória a Deus. Vocês estão bem? Quantos estão ressacados do adoração profunda? Quem estava aqui ontem, levanta a mão. Foi muito bom, amém? Glória a Deus. Esse foi o 20º ano da gente lançar o nosso incenso diante do nosso Abba. Foi bênção. A gente está há algumas semanas nessa vibe do profético. Eu estava preparando já há alguns meses uma palavra sobre o espírito da profecia. Eu li um livro, Não Apagueis o Espírito, emprestei para Felipe. Felipe não chegou nem no 2º capítulo, ele já ministrou 2 vezes aqui sobre isso. A gente teve o Congresso de Homens. Rafa ministrou sobre o homem profético. Eu ministrei sobre o homem do fim, que está tudo em conjunto. O nosso apóstolo ministrou aqui sobre destino profético para a liderança semana passada. Gustavo Zanota, semana retrasada. E eu com essa ministração pronta, eu disse: Pai, é para ministrar mesmo. A tua igreja tem recebido tanto, tem sido tão servida com esse tema. Mas eu acredito que eu vou adiar um pouquinho para falar sobre o espírito da profecia. Vocês estão muito bem alimentados. E aí eu estava preparando outra ministração. E Deus, não. Só praxe assim, né? Quando ele diz, não é isso que eu quero. E aí essa semana Deus soprou algo. Eu acredito que é o que Ele quer liberar para o teu coração nessa noite. Amém? Eu vou falar hoje sobre o caráter de Deus. O caráter do Pai. Amém? O caráter de Deus, Ele é infinito. Ele é composto por muitos atributos. A gente pode citar alguns. A gente não vai conseguir citar todos, né? Bondade, amor, misericórdia, graça, justiça, fidelidade, santidade, onisciência, onipotência, onipresença, soberania, eternidade, imutabilidade. Então, Ele é tudo isso e mais um infinito de atributos. E nós sabemos disso. Isso é o que Ele é. Isso é o caráter do nosso Pai. E quando nós expressamos algumas dessas qualidades, nós estamos refletindo o caráter de Deus. Amém? E o caráter de uma pessoa, ela pode ser influenciada pela natureza pecaminosa ou pela natureza divina. E esta é influenciada pela palavra de Deus, pelo nosso relacionamento com Ele. Sim ou não? Então os atributos de Deus, eles são vistos de várias formas. Mas, mais ainda, claramente em Cristo. Jesus é a expressão exata do Pai. Jesus é a suprema revelação de todos os atributos de Deus. Então, para ver o caráter de Deus, olhamos em última análise para o Deus encarnado. Lá em 2 Coríntios 4, versículo 6, diz assim: das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de quem? De Cristo.
Então Jesus é a expressão exata do caráter do Pai. Certa vez, discípulo chamado Filipe, está lá em João 14, verso 8, ele diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Aí Jesus fala para Filipe: meu amigo, você está de brincadeira comigo, né? Está tirando onda, só pode. Eu estou convosco todo esse tempo e vocês ainda não me conhecem, porque quem vê a mim, vê o Pai. E como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? É só olhar para mim. E na cruz de Cristo, todos os principais atributos de Deus estão manifestados com extrema clareza. Ali na cruz, a ira de Deus se manifestou. Ali na cruz, a graça, a justiça, a misericórdia, a soberania, a bondade, amor, santidade, compaixão, sabedoria e poder, que foi manifesto para o mundo inteiro ver. Então, quando as discussões sobre os atributos de Deus, elas começam a se tornar esotéricas, exageradas demais, é na face e a cruz de Cristo que restabelece radical clareza, realidade, irresistível beleza, irresistível graça. Quer olhar para o caráter de Deus, olha para a cruz. Quer lembrar do caráter do Pai, olha para Jesus. Então ali é o ápice do caráter de Deus externado na terra. Amém? Vamos agora para o pirão. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 1. Vamos lá. Texto bem conhecido. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? E achando-a, ponha sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E eles lhes, no plural, repartiu os haveres. Passados não muitos dias,
o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, ele partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele de longe, ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa, e veste-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando ele voltava, ao aproximar-se da casa, ele ouviu uma música e danças. Ele chamou um dos seus criados e perguntou-lhe: o que é aquilo? O criado informou a ele: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, com prostitutas, ele gastou o seu dinheiro com isso, e tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Quantos conhecem essa história? Acho que uns 90% pelo menos, desde criança, desde a adolescência, para alguns aqui na escola dominical, e todos nós aprendemos que eram 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do tal do filho pródigo. Só que quando a gente vai lendo, a gente compreende que Jesus, ele falou: eu quero vos falar esta parábola. Eu quero vos contar uma parábola. E nessa parábola tem 3 histórias. Ok? A primeira história conta da ovelha que se perdeu. Algo que foi perdido fora. A segunda história fala da dracma que foi perdida dentro.
E a terceira fala de um filho mais moço que se perdeu fora, longe, e de um filho mais velho que se perdeu dentro, perto. E as duas primeiras histórias, elas se conectam com a terceira história. Só que é mais comum nós estarmos perdidos fora. Mas quantos de nós estamos perdidos dentro? A pior perda que eu encontro aqui é quando o filho de dentro, ele não sente saudade do filho, do irmão que se foi. E meus amigos, não há nada pior do que a gente perder a compaixão e o amor. Talvez muitos de nós estamos aqui dentro, sem compaixão, sem amor, sem a presença de Deus. Ah, mas eu estou na igreja, a igreja de Cristo, essa igreja é tão fervorosa, tão amável, meu líder é tão amoroso, tão misericordioso comigo. Mas talvez você esteja perdido dentro. Então falamos tanto do filho pródigo, que esbanjou tudo. E tem um filho murmurador, mal-humorado. Mas sabe de uma coisa? O maior pródigo dessa história é o pai. Sabe o que significa pródigo? Esbanjador. E o pai esbanjou o amor. O pai esbanjou compaixão. O pai esbanjou graça. O pai esbanjou caráter. O pai esbanjou integridade. Ele é o maior pródigo da história. E esse é o caráter do nosso pai. O filho caçula está em crise, ele pede a sua herança, vai embora. Só que o texto também diz que o filho mais velho pegou a sua parte. Por isso que eu reforcei aqui. Lhes repartiu. Não foi só o filho pródigo que pegou sua parte. O filho mais velho também pegou. E na tradição oriental diz que o filho mais velho, ele pega duas partes, ou seja, 2/3 partes foi para o mais velho, e 1/3 parte foi para o moço pródigo. O pródigo pegou e foi embora, e gastou tudo. O outro ficou com o pai, com as suas 2/3 partes, ainda foi sustentado pelo pai. Ele matou o pai tanto quanto o outro que se foi. Então, diante de tudo isso, nós precisamos olhar para o pai nessa história. Ele quer salvar o que está fora, mas também ele quer salvar o que está dentro. E hoje nós aqui representamos os que estão dentro. Cuidado, se não abrirmos os olhos, corremos os riscos de nos perdermos dentro, perdendo a compaixão de quem está fora. Possamos estar dentro com uma sede de quem estava fora, querendo voltar para casa. Porque, meu irmão, quando você conhece o Evangelho, o coração de Deus, você tem experiência com Ele, e depois você se perde, chega uma hora que você se desespera de saudades do Pai. Então é dessa sede que eu quero falar com vocês hoje, de nós que estamos dentro. Então,
acostumados. Eu li um livro, Descobridores de Deus, Tommy Tenney. Eu nunca esqueço dessa frase. Ele fala assim, que a falsidade da nossa maturidade espiritual não roube a sede infantil pela presença de Deus. Estamos tão dentro, mas tão insensíveis, tão secos, tão frios, estagnados, tão resmungões, tão murmuradores. Eu aprendi que o ciclo da vida, ele é trifásico. Começa num lugar chamado vinho. O vinho é o lugar do sobrenatural. É o lugar da chapação no espírito. É o lugar de você sentir mais a presença de Deus. Depois você vai para um ciclo chamado pão. É o ciclo do fundamento. É o ciclo do embasamento daquele lugar do vinho. E depois você chega no lugar chamado ceticismo. Depois de tanto mover, tanta palavra, você se torna cético, desacreditado. E não tem problema a gente passar por esse ciclo. O problema é a gente parar nele. Aliás, o problema é a gente parar em qualquer um desses ciclos, dessas fases. Se você para no vinho, você se torna tão profético, que às vezes se torna patético. Se você parar no pão, você se torna tão profundo, mas às vezes você fica tão chato. A letra mata, mas o espírito que vivifica está bem longe de você. Eu já li a palavra umas 20 vezes. Não, porque a teologia é bom, mas tem um ciclo. Agora, se você para no ceticismo, você vira um desigrejado. Você vai amar mais os de fora e odiar os de dentro. Tudo isso faz parte da vida cristã. E tudo que nós precisamos é de vinho novamente. Talvez você tenha tantos anos de evangelho, tanta experiência com o pai, com o filho que estava dentro, mas está tão cético, tão murmurador, tão reclamão, e precisa de vinho de novo. Amém? Então não é porque eu estou frio, seco, que eu vou viver a minha vidinha do meu jeito, eu vou adorar do jeito que eu quero. O adorado é quem vai ditar as regras. Amém? A função da liturgia no culto não é ser mecanizada, mas é estimular, ensinar a nós adorarmos mesmo. Essa é a função. Se não temos rotina, não somos educados a isso. Se você não tem rotina na sua casa, não ensina seu filho a hora de acordar, a hora de comer, a hora de tomar banho, a hora de fazer a tarefa, a hora de dormir. A rotina litúrgica educa nossas afeições voltadas para o lugar certo. A liturgia, ela é pedagógica. E sabe de uma coisa? A frieza, ela também é vencida pela constância
litúrgica. Eu estou frio, eu estou seco. Mas estamos aqui adorando o Abba. Estamos aqui como corpo, aquecendo um ao outro. Todos os domingos, nas células, nos discipulados, nas redes. Essa rotina vai nos educar. E a tendência é a sua frieza. Amém? John Piper, certa vez ele disse: a verdadeira vida cristã é regada de profundas emoções e afetos. Então, é um grande equívoco você ficar maduro na fé e se esfriar nas afeições. Saia do ceticismo. Saia da mesmice. Existe um vinho novo que será derramado em odres novos. Onde estão os odres novos? Mais uma vez, onde estão os odres novos? Nossas velhas estruturas e práticas religiosas rígidas, inflexíveis, são incapazes de comportar o novo de Deus. Saia do ceticismo. Você está tão dentro, mas tão resmungão. Tem que ser o contrário. As pessoas maduras ensinando a chorar na presença de Deus. Parece que tem sido o inverso. Aqueles novos na fé que estão queimando de amor, vivendo o primeiro amor, eles têm nos ensinado a chorar. Precisamos resgatar em nossos púlpitos mensagens sobre o conhecimento de Deus, sobre o caráter de Deus, sobre o caráter do Pai. E a adoração está totalmente ligada ao conhecimento de Deus e às suas afeições. O problema é a falta de contemplação. A falta de contemplação traz frieza e, consequentemente, falta de zelo na casa do Senhor. Precisamos conhecer Papai. O que é que Ele ama? O que é que Ele odeia? Precisamos sempre fazer essas perguntas. Quem não conhece Deus não responde a Ele. Ontem a gente teve um teste de 12 horas. Os que mais responderam, adorando, engrandecendo, se rendendo, se quebrantando, foram aqueles que mais conhecem o coração dele, o caráter dele. Precisamos conhecer o caráter de Deus. Em Mateus 18, conta uma história. A parábola do credor incompassivo. O credor sem compaixão. E a Bíblia diz que esse cara, ele devia 10.000 talentos para o rei. Vocês não fazem ideia do que são 10.000 talentos.
Eu fazendo o cálculo, equivale a 2,5 bilhões de dólares. Uma dívida impagável. Uma dívida geracional. Os seus filhos nasceram devendo. Os seus netos nasceram devendo. Não tinha como pagar. E aquele cara, ele vai para o rei e ele começa a clamar: rei, por favor, tenha misericórdia de mim. Me dê mais um pouquinho de tempo que eu vou pagar. A Bíblia diz que o rei mandou até vender sua mulher, seus filhos e tudo que ele tinha, para amenizar um pouco aquela dívida. Só que esse rei se compadeceu. Tá bom, te perdoo, vai-te embora. E despediu. O problema daquele credor incompassivo é que ele disse: por favor, me dê mais um tempo que eu vou pagar. Uma dívida impagável. Por favor, eu vou pagar. Mentira! Como ele ia pagar 2,5 bilhões? Essa é a mentira da religião. Dizendo que é possível pagar a nossa dívida com um bom comportamento, com um sacrifício próprio. Mentira! Mais para frente, esse credor, ele acha um dos seus conservos, que estava devendo a ele 100 denários, que equivale a 100 dias de trabalho. Eu fiz os cálculos. É mais ou menos uns 5 mil reais, sendo bem generoso. E aquele conservo diz: meu senhor, por favor, me perdoa essa dívida. Ele: não, perdoa não, nojento, você vai pagar. Não, por favor, não. E ele mandou prender aquele cara. O rei, depois sabendo disso, caramba, eu perdoei ele com 2,5 bilhões e o despedi. E ele não perdoou um cara que lhe devia 5 mil. Manda chamar esse cara, vai preso e leva ele para os torturadores. Vai se lascar agora. Filho da mãe. Meus irmãos, essa história retrata a nossa dívida com o nosso rei. E a nossa dívida também é impagável. Repita comigo: a minha dívida é impagável. Esse cara, ele não entendeu o evangelho. O quanto ele devia e o quanto ele foi perdoado. Gente, sabe por que nós temos tão pouca intensidade? Porque não entendemos o tamanho da nossa dívida e o quanto fomos perdoados. Quanto menor a nossa noção de perdão, menor a nossa intensidade de amor. Por isso que somos tão céticos, tão frios, tão secos. Porque a gente não faz ideia do tamanho da nossa dívida e do quanto nós fomos perdoados. Imagina que eu empresto 10 reais a Everton. Aí chega um dia, Everton: eita, louro, aqueles 10 reais. Toma. Não, deixa pra lá, não precisa não. Pô, cara, não. Pô, valeu, velho, valeu. Aí de repente, eu empresto o meu cartão para Pi, comprar um celular, sei lá, R$1.000, 1.000 e pouco. E no dia da fatura vencer,
Ele, louro, vou ter... Não, Pi, não precisa pagar não. Não, que isso, mano? Não, tá pago. Pô, meu irmão, ele vai me dar um abraço, me dar um beijo. Depois ele me chama para um almoço na casa dele, tá tudo certo. Aí de repente eu faço um negócio com o Felipe, numa casa, 100 mil reais, ele me devendo. Aí eu orando, aí no dia de pagar, eu digo, Felipe, deixa para lá. O Senhor tocou no meu coração, eu vou ofertar essa casa na tua vida. Qual vai ser a reação dele? Só não vale beijo na boca. Ele vai pular de alegria, ele vai chorar de novo. Esse cara, o chorão, quando ele está na presença. Mas imagina o cara devendo 2,5 bilhões. Alguém bate na sua porta e diz, está pago. Eu entreguei o meu filho. A tua dívida está perdoada e você ainda se torna herdeiro de todas as minhas coisas. Qual é a reação desse cara? Tu és digno de tudo. Não, aleluia nada. É assim? Não, meu irmão. Quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado, muito ama. Você tem que entender que você foi muito perdoado. Não foi um pouquinho não. Porque a sua dívida, a minha dívida é impagável. E Ele nos amou, Ele nos perdoou. Então, saia do ceticismo. Por que você ainda insiste em ser tão seco? Uma pedra. Não cai uma lágrima dos seus olhos. Talvez a sua história seja um pouco diferente de algumas pessoas. A gente escutou tantos testemunhos de ex-traficantes. Teve uma época que estava na moda ex-bruxos, né? Era tanto bruxo dando testemunho. Ex-viciados em drogas, alcoólatras, ex-prostitutos, adúlteros, ex-matadores, homicidas. E essas pessoas começaram a servir Jesus. E você talvez olhe para si e diz, não, eu nunca cometi nenhuma dessas coisas horríveis. Aí talvez você não se sinta tão amado, tão escolhido, tão perdoado pelo Pai, porque talvez você se ache bom demais. Sabe aquela história do eu nunca fumei, eu nunca bebi, nunca roubei, nunca fiz mal a ninguém? Inocente. Paulo, ele declarou aos romanos, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer. Nem judeus, nem gregos, nem ninguém. Você olha para a vida dessas pessoas, diz, não, porque esses caras aí, Jesus teve que derramar litros de sangue para salvar eles. Teve que pegar um balde de cloro com a bucha e para limpar eles. E eu não fiz nada de errado, talvez umas gotinhas de sangue e já estou salvo. Mentira. Engano.
Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na sua casa todos os dias, para contemplar a sua beleza e meditar no seu templo. Que eu não perca a paixão, que eu não perca a saudade, que eu não perca a sua presença. O filho que está lá é tão amado quanto nós que estamos cá. Os filhos mudam, o cenário muda, mas o pai continua sendo pai. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o caráter do nosso Abba. Eu não sei se você é uma dracma que está perdida dentro, ou se você é uma ovelha que se perdeu lá fora, mas o Pai continua sendo Pai. Esse é quem Ele é. Os que estão fora não são piores ou melhores do que nós que estamos dentro. Todos são filhos amados e acolhidos pelo Pai. E a menor distância entre você que pensa que está fora e nós que pensamos que estamos dentro é um abraço que Ele quer te dar agora. Não estamos aqui por conta dos empregados, por conta da mesa, por conta do banquete. Estamos aqui por conta do Pai. Ele não erra. A religião erra. Os filhos erram. Nós erramos uns com os outros, mas o Pai não erra. Os irmãos me ajudam, os irmãos me acolhem, me abraçam, mas na hora do vamos ver, é o papai. É Ele que vai entrar em cena. A casa é dele. As regras são dele. O amor é dele. Tudo é dele. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Para onde iremos? Para quem iremos? Se só Ele tem as palavras de vida. Esse é o teu Pai. Esse é o meu Pai. Esse é o nosso Pai. Ficar de pé. Cheire louvor, por favor. Fecha seus olhos. Começa a pensar agora em toda a tua jornada, desde a tua concepção. Você precisa lembrar de onde você veio, de onde você está agora.